E ele disse-me: não te preocupes, agora ninguém quer vir, mas vais ver que um dia todos vão querer andar atrás de ti. E aquilo marcou-me. E tive o meu primeiro PT. Só fiz a asneira, mais uma vez. Tanto que o perdi passado 3 meses. Se não fosse inteligência artificial, eu não conseguia fazer tanta coisa. Quantos dos professores nas universidades de desporto é que treinam sequer? E fico triste porque a universidade está a falhar com eles. Eu era conhecido no ginásio como o gajo dos aleijados. Porque é que o salário é pago ao fim do mês? Primeiro dás, depois recebes. Então acrescenta valor. 1 ano e meio a entregar artigos científicos de borla. Sim. Os vídeos de borla. Mas agora também estou a ter algum proveito disso. E hoje em dia que toda a gente quer começar no topo da pirâmide. Saber sacrificar o presente pelo futuro. Sem isso dúvida. é o mais importante. Sem dúvida. E é isso que temos que aprender. Mudou tudo, tipo fogo. Incrível, isto melhorou 1000%, 1000%, foi mesmo, e comecei a ter muito mais sucesso e consegui até subir no fundo a cargos de coordenação e tudo por causa disso. Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples. Só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Tu acabaste a licenciatura quando? Ora, eu entrei em 2009, portanto eu terminei És do meu ano, em 2012, 2013, pá aí. És de 91. Sou 90. Mas eu entrei um ano mais tarde. Pronto, eu entrei em 2009 também, Ok. é a mesma altura. Boa. Ok. Pronto, e podemos começar já por aí, do teu início de percurso. Como é que tu já tens um grande background de formação, tens aí um grande currículo mesmo também da parte académica. Como é que surge esse interesse por esta área em específico e como é que evolui a partir daí? Acho que essa pergunta já foi mais fácil de responder. Mas por incrível que pareça, eu na altura, ali, não é? Sei lá, 2009 eu entrei na universidade, por isso 3 anos antes, na altura de 9º ano, 10º, quando começámos ali a selecionar, tipo, onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer, o que é que eu quero ser. E eu sempre tive um tio meu que foi professor de Educação Física. Ok. Naquele tempo um professor de Educação Física tinha uma vida boa, não é? Tipo, dava umas aulas. Eu olhava para os meus professores de Educação Física e isto é capaz de ser, não é? Isto é capaz de ser giro. Vida boa, era aquela aulita de Educação Física que todos gostavam de um professor de Educação Física. E o meu tio até viajava e eu quero isto. Ok. E começou aí, também gostava de fazer desporto, sempre fiz mesmo muito desporto. Fiz natação, fiz kickboxing, ginásio, ciclismo, o pádel mais recentemente. Sempre fui mesmo, na universidade joguei vôlei. Sou aquele rapaz que se desenrasca em tudo, mas não é bom em nada. Não é? E tinha esse gosto. E eu quando fui, mesmo para escolher, eu tinha duas indecisões. Que era isto, ou matemática. Ui. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas que na realidade sempre me dei bem com números. Ok. Sou péssimo a decorar nomes. Para mim é muito difícil decorar nomes. Mas decorar números, fácil. Dou-me mesmo muito bem com números. E tinha essa indecisão. E na realidade quando concorri eu pus matemática como opção. Como primeira ou... Não. Ok. A minha primeira opção foi Vila Real. Foi mesmo para onde eu fui. E a segunda opção foi matemática, noutro sítio. Já não me lembro sequer onde. Entrei na primeira porque também sabia que conseguia entrar. Porque eu no secundário sempre tive aquele lema que era: eu via a média,
a média é 12.5, opá, se eu tiver 13 está tudo bem, chega. E sempre fui assim, então entrei, já sabia que conseguia entrar e foi aí que começou. A ideia inicialmente era essa, tipo, ser professor de educação física nas escolas e dar uma perninha no ginásio, porque naquela altura foi quando se começou os ginásios a começar a aparecer e o professor de educação física ia ao ginásio um bocadito, alguns, e eu tinha essa cena de já fazia ginásio, já treinava e se calhar consigo conciliar as duas coisas. E fui com essa ideia. Tive sempre a sorte dos meus pais me poderem apoiar muito e nunca tive que pagar nada formativo até à universidade, e mesmo a universidade nunca tive que pagar nada disso até terminar o mestrado. No fim da licenciatura foi quando eu, a partir daí os meus pais disseram, agora se quiseres, e bem, não é? Já tudo o que fizeram já foi muito, não é? E nisso sou privilegiado. Mas eu antes de entrar na universidade tirei um curso de musculação intensivo na Cefad, os últimos cursos que deram acesso à cédula. Então ficaste logo com a cédula antes mesmo de teres a licenciatura? Eu entrei na universidade com cédula. Ok. Fiz o curso no Porto, ou seja, o meu agosto, estava a malta toda de férias a curtir, eu levantava-me às 6 da manhã, apanhar metro para ir da Póvoa para o Porto, que ia para lá, ia ter as aulas de manhã das 9 às 2, às 2 sair a correr para apanhar o metro, senão já apanhava muito tarde para ir um bocado para a praia, para curtir. E esse foi o meu mês de agosto todo. E eu daí chego à universidade, o que é que eu quis nas primeiras 2 semanas? Borga, não é? Tipo, fora de casa, tinha passado um agosto. Então eu fiquei logo tapado por faltas nas primeiras 2 semanas da universidade. E a coisa aí começou. Tive muito bons professores, também tive menos bons, não é? Como tudo, claro. Não é? E tive um professor que nos levou para a prática. Ou seja, eu já no primeiro ano comecei a tirar algumas formações. Foi aí até que conheci. Fadeup, não é? Não, em Vila Real, na UTAD. Ok, na UTAD, sei. Foi aí que eu conheci o Vilaça, que foi depois meu orientador. E eu fui fazer workshops dele a São João da Madeira, na altura. Ainda falava com os meus colegas, dizendo: olha, alguém quer vir? Nunca ninguém queria. Eu tinha a possibilidade, os meus pais até me pagavam e eu, então, olha... Essa é aquela fase em que são poucos aqueles que aproveitam essas oportunidades, não é? Mesmo muito hoje em dia, eu acredito. Sim, que sim. Por exemplo, eu acho que ainda não há aquela percepção do que se vai encontrar no mercado. Ainda está distante, deixa-me estar aqui na minha... Exato. Tipo, tenho tempo. E eu sempre... Os meus pais sempre me incentivaram muito a, tipo, olha, se tens oportunidade, faz, vai, porque isso algum dia há de valer a pena. Então eu fui. E nunca mais me esqueço de me encontrar com o Vilaça e ele, um calmeirão, não é? Tipo quase 2 metros. Eu olhar para cima ali pequenito e ele olhar para mim: o que é que estás aqui a fazer? E eu olho, vim ouvi-lo, não é? E ele vem sozinho. Então ninguém quis vir. E ele disse-me: não te preocupes, agora ninguém quer vir, mas vais ver que um dia todos vão querer andar atrás de ti. E aquilo marcou-me. Pronto. Aí começou um bocadinho o gosto mais pelo ginásio. E depois tive um professor, que foi o Nuno Garrido, que nos levou à escola a dar aulas. Momento prático daquilo que eu vou fazer para o resto da vida. Da parte da educação física. Sim, exatamente. E foi aí que eu disse: eu não quero isto. Detestei completamente. Foi mesmo tipo... Não é desilusão, mas é mesmo... Ok, esquece. Não dá. Certo. Não é isto que eu quero, não é isto que eu vou fazer. E a bola direcionou-se toda para o ginásio. Para a parte do ginásio. Eu lembro-me que na altura, mesmo antes de ir para a faculdade, a primeira experiência que eu tive em aulas de educação física foi nas AECs. Que eu estava no curso de desporto na altura, antes de ir para a faculdade, e um dos meus professores, que também era de educação física, também era responsável pelas AECs ali da zona de Alcobaça na altura. E ele precisava de pessoas para irem dar de vez em quando algumas aulas. E eu ganhava uns trocos e já que é isto que eu acho que quero, vou fazê-lo. Mas também foi uma experiência. Foi interessante por um lado, que é o contacto com os miúdos, mas depois eu percebi, se calhar não é bem isto que eu quero. Mas ainda fui para a faculdade a pensar que queria ser professor de educação física. Mas depois também havia outra parte nessa altura, que se calhar hoje em dia não há, que é, não havia vagas. Não havia vagas. Foi na nossa altura que isso começou a ficar preto, digamos. Exatamente, assim. Eu lembro-me disso.
E então o ginásio surge, tu fazes esse curso de musculação, o que é que te fez ir para esse curso de musculação antes mesmo da faculdade? Pá, acima de tudo o culpado foi quem foi o meu treinador no ginásio. Porque ginásio já. Eu comecei a treinar no 9º ano, 10º ano no ginásio. Pá, eu era magrinho, eu tinha esta altura mais ou menos e pesava 50 quilos. Eu agora peso 68, 69. Era mesmo, tinha uns abdominais incríveis. Melhores abdominais não haviam. Mas também no peito viam-se as costelas. Ok. E pá, era um ginásio pequenito e o João que trabalhava lá fazia os planos à mão. Tipo folha, lápis. E a minha cena quando via a fazer era sempre, opá, o que é que ele está a pensar para me pôr ali? Tipo, o que é que está por detrás do exercício, das 3 séries? O que é que está por detrás daquilo? Sempre foi a minha curiosidade. Pá, e ele era uma pessoa que unia muito, tipo, de sala de musculação, que fazia um trabalho incrível, excelente, e com o que havia naquela altura ele fazia tipo quase omeletes sem ovos, não é? Na realidade. E foi isso que me despoltou muito o interesse, tipo, saber o que é que está por detrás. E a ida para esse curso foi isso, tipo, eu quero saber mais. Um bocado de desilusão minha, porque é o que eu costumo dizer, ainda hoje eu não tenho resposta para o que estava por detrás. mas o curso deu-me até... Era um TEF, só que foi intensivo. Na altura era muito mais curto, não é? Não é um ano como é agora, era muito mais curto. Mas deu-me umas boas bases, permitiu-me que na universidade me desleixasse um bocadinho na anatomia, mas conseguisse passar. Que era o que interessava na altura. Completamente. É aquilo que eu costumo dizer hoje em dia. Aquilo que eu mais dou é anatomia. Eu estou na universidade a dar anatomia. No TEF eu dou fisiologia, dou anatomia e vou ser responsável da unidade curricular de biomecânica. São as minhas piores notas da universidade. Ou seja, mas sim, eu percebo isso, eu percebo perfeitamente. Eu na faculdade também era o quanto baste. Era o quanto baste, dá para passar, fixe. E depois eu acredito que o ensino, e até podemos começar a falar um bocadinho sobre isso, mas gostava de explorar um bocadinho mais a tua história primeiro. Tu terminas a faculdade e depois o que é que se segue na tua carreira? Como é que tu dás os primeiros passos depois a nível profissional? Como é que isso se desenrola? Eu comecei logo a dar os primeiros passos na universidade, porque eu trabalhei no ginásio da universidade que era só para funcionários, e eu hoje em dia olho para trás e tanta asneira que eu fiz. Pá, pronto, faz parte. Inexperiência completa hoje em dia, rio-me daquilo que eu digo mesmo, como é que é possível? Mas o problema era se tivesses ficado no mesmo sítio que estás. Completamente, sim. Então comecei a ir logo a fazer umas horitas, já ganhava algum, também isso interessava-me. E comecei aí. Depois eu segui logo seguido para o mestrado, muito por causa do Vilaça, de meter o bichinho. Eu também tinha a curiosidade, e também cedo eu comecei a perceber, sei lá, se calhar é um bocado ser, como é que se diz, eu ser, não é confiante, falta-me a palavra, ser arrogante ou ser... Que eu realmente tenho características que me diferenciam, que é, eu tenho a capacidade de no complexo tornar simples. Tenho essa capacidade, e desde cedo eu lembro-me perfeitamente de estar no bar da universidade a ver um artigo para uma cadeira. O Vilaça Pácia disse: professor, chega só aqui. Eu olhava para aquele artigo e eu dizia: há aqui alguma coisa que não está bem, mas eu não sei o quê. E quando ele olhou para a estatística, não é, aquele bicho, ele disse: pois é, isto aqui está errado pelos vistos. Ou seja, em vez de porem as pessoas a começar todas do zero, estatisticamente não. Umas estavam a começar a 200, as outras a 0. Não me fez sentido. E aí o bichinho todo de seguir. Então fiz mestrado logo de seguida. E o meu mestrado, como também foi um bocado intensivo, eu não ia estar parado. Não ia estar ali só simplesmente a viver à custa dos meus pais. E então decidi logo, vou procurar trabalho. E comecei logo a trabalhar num ginásio. E eu odiava aulas de grupo. Ainda hoje odeio. Odeio no sentido de não faz parte da minha personalidade, e para mim tu dares aulas de grupo. Sim, é um esforço. Sim. Se eu tivesse que voltar atrás, eu acho que neste momento trocava de área, porque não é de todo para mim. E ainda por cima lá atrás. Tipo, lá atrás era impensável eu neste momento estar aqui assim confortável a falar. E então surge-me ali até uma oportunidade de... comecei a tirar o curso de Body Combat,
para poder entrar no ginásio, com uma amiga minha ia sair. Fui a melhor nota do curso, apesar de ser fraco eu, porque eu sempre disse uma coisa, que é, se depender de mim, ou vai ou racha. E eu decorei a música, ainda hoje eu não consigo ouvir aquela música. Eu decorei aquilo tudo. Começas logo com os movimentos. Ou seja, aquilo havia os parâmetros de avaliação e nós tínhamos que dar feedback e fechar o feedback. Ninguém na turma fechou. Ok. Eu fui o único que fechou. Porque eu em casa tinha planeado tudo. Ou seja, quando é que eu ia dar feedback, eu sabia. Este é o momento mais técnico, alguém vai errar. Ok. Então eu dou aqui feedback e no movimento a seguir fecho. Fechas. Foi exatamente isso que eu fiz, tintim por tintim. Pá, fui a melhor nota nessa altura e pronto, comecei a dar body combat. Comecei por grupo, naquela altura não havia muito sala de musculação. Dei body combat, dei step, dei cycling. Para quem não gostava, deste-lhe bem. Sim, muito. Pá, aulas de abdominais, circuito, cross-training. Comecei por aí. Pá, foi o meu pelas começo. aulas. Sim. Depois, isso obviamente deu-me bagagem, lidar com pessoas e por aí fora, que é muito importante. Falar para, sem dúvida. Para o público, sem dúvida. E na realidade, quer dizer, uma aula de grupo eu tinha sempre 10, 12 pessoas. Em Vila Real era uma aula cheia. Sim. A quantidade de movimentos que tu vês numa hora é enorme. Tipo, 12 pessoas a mexerem-se durante 50 minutos é muita coisa. Se eu fosse logo, como agora a malta vai, tipo, para o treino personalizado, se eu tivesse 8 treinos num dia mal começasse, era uma coisa do outro mundo. Pá, eu via quantos movimentos, não é? Tipo, sim. Isso depois faz diferença à frente. Começas a treinar o teu olho, começas a treinar a tua observação do movimento, não é? E depois houve ali uma altura que eu estava em casa e ligaram-me, aí não sei quem, o professor de hidroginástica aqui do ginásio clube, que era outro ginásio lá, não vai poder vir dar aula, queres vir tu? Aquele nervoso todo, tipo, a minha cena foi não quero. E sorte a minha, a pessoa que estava do outro lado disse, olha, eu vou desligar, vou-te ligar daqui a meia hora e tu vais-me dar uma resposta. E eu fiquei ali, matutar, comecei a ir para a net procurar músicas. E eu, caramba, como é que é? Porque eu tinha feito curso de hidroginástica há pouco tempo também. E olha, que se lixe. Músicas todas quadradas, porque eu era fraco na música. Todas quadradas, tudo preparado, a aula toda preparada. Chego lá, meto a música, começa a entrar do outro lado a competição da natação. Ui. E eu, metade da piscina era minha, a outra metade, que eram 2 pistas, competição. Resultado, um barulho. E eu, e agora? Vou à música, à aparelhagem, aumenta o som, não dava mais. Tu não ouvias quase música. E eu, pânico já, tipo, não sei o que é de fazer. Olha, vai como dá. Foi tudo, cheguei ao fim, usei instrumentos na hidroginástica, tipo aqueles tipos salsichas, não sei como é que se chama. Sim. Usei isso, os velhotes no final adoraram isso, que eram só maioritariamente idosos, adoraram isso e pelos vistos falaram maravilhas de mim. Isso rendeu-me, ou seja, esse investimento rendeu-me o meu trabalho seguinte. Quando eu troquei de trabalho, foi a pessoa que eu substituí, que abriu um estúdio e me chamou para trabalhar com ela. E depois a partir daí foi... E depois das aulas, como é que tu fazes a transição para o treino personalizado ou para a sala de musculação? Eu lembro-me que na altura, curiosamente, também comecei com aulas de grupo e sala, mas eu comecei logo em simultâneo com sala, porque era um ginásio mais pequeno, em Alcobaça, e eu comecei com aulas de spinning. Depois fui mandado aos Tubarões para o body pump sem ter formação nenhuma. Olha, sabes, tipo, toma lá este DVD, na altura, que aquilo nem era bem body pump, era assim uns programas sim. parecidos, toma lá o DVD, vai estudar e depois vais lá. Eu era horrível nas músicas e tudo mais, enganava-me 1000 vezes. Esquece. O pessoal já sabia a coreografia melhor que eu. Esquece, mas pronto, completamente. E aí foi, tive essa experiência dessas aulas de grupo, desse tipo de aula de grupo, mas depois só continuei mesmo foi com o spinning, que até
gostava e me deu essa tal também, essa bagagem de falar com as pessoas, estar mais à vontade, etc. Mas comecei logo em simultâneo com sala de exercício, não com PT porque não havia, aí só quando vim para Lisboa é que comecei então com o treino personalizado. Mas como é que se dá essa tua transição desse momento mais aulas para momento mais musculação, treino personalizado? Eu inicialmente comecei só com aulas, porque aquele ginásio até nem tinha ninguém na sala, era o próprio dono que fazia um bocado nas horas mais cheias e nós não fazíamos. Curioso como é que eu me safava por causa da música, que eu era péssimo também, então dar pregos, fácil. No cycling como é que eu me safava? Não sei se conhece o Mixmeister. Eu era mestre no Mixmeister. Eu punha as bolinhas, o Mixmeister dava para pôr umas bolinhas, eu punha aquilo na transição. Então eu não me preocupava com a transição, sabia que era ali. E tinha sempre computador à minha frente para... Conseguias ir... Geria muito assim. Depois o dono daquele ginásio colocou-nos a fazer um bocadinho de sala. Pá, comecei a fazer um bocadinho de sala e tive o meu primeiro PT. Só fiz a geneira, mais uma vez. Tanto que o perdi passado 3 meses, porque era uma miúda que é, pronto, filha de um professor da universidade, que era jogadora de ténis de mesa. E foi uma transição de um colega meu para mim. E eu fiquei sempre naquela expectativa de, pá, quando ele me der os dados da avaliação eu faço. Então não fiz a avaliação. Pá, e o pai disse que, pronto, queixou-se, e com razão, toda a razão do mundo. Não podemos esperar pelos outros para fazer. Pá, e também foi daquelas coisas que sempre que eu cometo um erro, aprende-se mesmo. Então esse foi o primeiro contacto. E depois troquei de trabalho. Então fui para esse estúdio. Eu acabo por deixar as aulas de grupo mais ou menos ao fim de 2 anos, mais coisa menos coisa, e vou para esse estúdio fazer tipo em grupo. Era um bocadinho aquele estilo já do CrossFit na altura, em grupo e treino personalizado. Pá, a partir daí foi quando eu fixei nisso. Depois desse momento não dei mais aulas de grupo com música. Começaste a libertar. Sim. Ao transitar eu deixei uma coisa e passei para a outra. As únicas aulas de grupo que dei foi essas, ou seja, isso é uma aula de grupo, CrossFit é aula de grupo. Sim. Uma aula em grupo não é aquela aula de grupo mais tradicional. Exatamente. Deixei de dar mesmo aulas de grupo. Pronto, opa, a partir daí isso cresceu para ser uma box CrossFit. Nós crescemos para um espaço, tínhamos espaço, sei lá, de menos de 100 metros quadrados. Passamos para um de 150 e depois passamos para um de 400 metros quadrados. Infelizmente o espaço já não existe, na altura por causa da pandemia. E eu em 2018 regresso à minha cidade de Guimarães. Tive uma proposta de um ginásio, voltei para um ginásio tradicional e 2 anos antes disso eu comecei a dar formação. Também comecei muito cedo. Também foi do género, sempre fiz muitos cursos. E o Vilaça a uma altura liga-me: olha, eu para a semana não estou, vens aqui à licenciatura a falar do FMS, tu tens o curso e falas também bem disso. FMS? Eu fiz também na altura. Nível 1 e 2. Fizemos no mesmo, pelo menos o nível 1. Eu só fiz o nível 1, acho eu. Eu fiz 1 e 2. Se calhar até fizemos na mesma altura. Que eles vieram cá a Portugal, aquilo foi para o norte. Passos de Ferreira ou Penafiel, assim uma coisa. Acho que era Passos de Ferreira. Provavelmente. É capaz de ter sido. Eram muitos a fazer formação. Sim. Às tantas estavas lá. E eu também estava lá no meio. Possivelmente. Pronto, e aí foi a primeira vez que eu dei uma aula. Gostei de poder passar informação e de nervoso como tudo, as minhas mãos corriam água, eu acho que a minha t-shirt ficou mas gostei muito disso e a partir daí depois o professor convidou-me para lecionar numa especialização com quem eu trabalhava. Ele dava formação na Promo Fitness, então às vezes pedia-me substituição. E não sei se era pela minha humildade, por eu preparar muito bem as coisas, tipo, eu cheguei a receber documentos para ir dar formação no dia anterior a dar formação a seguir. Se calhar esses momentos em que não havia mais ninguém e tu deste o passo, mesmo talvez com inseguranças e com os receios normais de quem está a começar, se calhar esses momentos fazem com que as outras pessoas que estão do outro lado, espera aí, eu posso contar com ele. Exato. E isso depois abre-te portas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E aí começou e eu senti aquela responsabilidade que é, não, agora eu vou ensinar, eu tenho que saber mais. E então eu sempre fui muito meticuloso de eu tenho que saber muito e ir mesmo ao ponto certo da questão. Então sempre estudei muito, apesar de eu não gostar de ler, não gosto de ler, mas sempre estudei muito mesmo. Tu disseste que não gostas de ler, mas então qual é que é o formato que tu mais gostas de aprender? Porque ver e ouvir. Ver e ouvir, mas leio muito.
Não gosto de ler, Não gostas, mas lês? mas leio. Ok. Sim. Custa-me, mas leio. Porque é a forma que eu tenho. Não é? Porque se for ver ou ouvir, tem que ser ou um podcast ou um curso em vídeo. E na realidade, quando tu queres estar na frente, se eu tiver a ver um curso, eu já estou um bocadinho atrás. Para eu estar na frente, Porque eu já tenho que alguém andar. leu, é isso? Exatamente, porque já alguém leu, já alguém estudou, já. Pronto, e então eu sempre li muito, sempre fui muito a fundo da questão. Pá, e a coisa começou aí, depois sou convidado pelo Vilaça para dar então formação na altura na BeWiser. Entretanto a Fitness Academy surge e surge primeiro em Lisboa, depois surge em Braga. Eu fui convidado, pá, porque a pessoa que ia coordenar conhecia-me e convidou-me para dar lá a formação. Eu aceitei. Surge a oportunidade de Vila Real na Fitness Academy, opa, e por incrível que pareça, a partir daí foi sempre a crescer e pronto, hoje em dia sou o coordenador dos cursos STEF em Braga e Guimarães. Opa, e leciono em Vila Real, Porto, Guimarães, Braga, Penafiel, Vila do Conde, tudo em TEFs, e ainda dou aulas na universidade. E ainda tens o espaço, Ainda tenho a clínica, sim. ainda tens a clínica. Sim. Que hoje em dia qual é que é o teu papel dentro da clínica? Pá, dou pouquíssimas sessões, porque o objetivo é soltar, digamos, a parte operacional. Dou sessões a pessoas que praticamente já têm há muitos anos, não é? Certo. E tanto que aquilo, como é um negócio direcionado à fisioterapia, pá, aquilo está como treino personalizado, não é? Em termos de negócio são duas coisas separadas. E o objetivo é mesmo montar um negócio só da fisioterapia, que é o grupo da Mioclinic. E o objetivo é sair do operacional dessa parte. E ficar só na parte da liderança. Exatamente. Então, eu agora vou já começar por te perguntar como é que tu, no meio de tudo isso, dentro de liderar equipas, de lidar com equipas, de ainda lidar com o cliente final, de ter cargos de responsabilidade dentro da área da formação, de lecionares, acredito eu, muitas horas por mês de formação, como é que tu te organizas, como é que tu consegues manter essa organização e além disso, conseguiste estudar para, como tu disseste, conseguiste estar à frente e para conseguires depois passar esse conhecimento a quem está a assistir às tuas formações. E sei que além disso ainda tens o teu próprio projeto pessoal, Sim. Que é no Patreon, Exatamente. onde também ajudas outros profissionais. Como é que tu geres tudo isto? Como é que tu consegues ter mãos para tudo isto e consegues manter as coisas direitas? Opa, em parte porque eu acho que não consigo fazer só uma coisa. Não faz parte de mim. Tem coisas boas, tem coisas menos boas, mas não faz mesmo parte de mim. Eu não consigo estar assim só. E algumas coisas é a junção do útil ao agradável. Ou seja, para eu dar aulas eu tenho que estudar. Se eu tenho que estudar, ok, vou rentabilizar isto a dar aulas, mas também vou tentar rentabilizar de outra forma. Daí surge o Patreon. E também pela lacuna de... Noto que muitos profissionais têm dificuldade com o inglês, não é? Que é um entrave. E ao mesmo tempo interpretar um artigo. Eu acho que eu acho que é as duas coisas em conjunto, porque é o inglês e é o interpretar esse tipo de inglês e interpretar o estudo em si, não achas? Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho essa vantagem como também produzo ciência, não é? E passei pela experiência de tenho essa facilidade, consigo descomplicar as coisas. E eu na altura pensei, por que não começar a fazer isto? Posso ganhar algum com isto, não é? Claro. Na realidade ganho. E ao mesmo tempo, por um baixo custo para as pessoas, não é? Para os profissionais, para os meus colegas de trabalho, eles podem ter aqui acesso a coisas muito boas. E então é juntar um bocado o útil ao agradável. E é ser organizado. Este dia, estas horas é para isto, aquele dia, aquelas horas é para aquilo. E claro, pronto, vão surgindo os problemas e tudo, os fogos para apagar, mas isso vai-se gerindo. Mas uma pessoa tem que ser organizada, e estas horas é isto, estas horas é aquilo. Agora complicou-se porque eu sou pai neste momento, vem outro caminho, não é? Ok, parabéns. Obrigado. E isso complica porque na realidade em casa só consigo fazer alguma coisa quando ele está a dormir. Ok. Então isso complica um bocadinho, mas tudo se acaba por fazer. Conseguiste adaptar e ajustar as coisas de forma... E na realidade, hoje em dia, muito graças à inteligência artificial, que consegue-me tornar... Ou seja, a minha produtividade aumentou 300% facilmente. Se não fosse inteligência artificial, eu não conseguia fazer tanta coisa.
Era impossível. No que é que tu estás a usar mais? Praticamente a inteligência artificial. Olha, montar uma apresentação, ou seja, criar-me o PowerPoint. Certo. Eu coloco só a informação, criar o PowerPoint, ajudar-me a sintetizar dados. Eu falo para ela sobre o artigo. Enquanto estou a ler o artigo, estou a falar. Ok. E ela sintetiza-me, prepara-me tudo e eu faço copy-paste para criar a apresentação. Bom. Só isso poupa-nos Sim. imenso tempo. E essencialmente é para isso. Depois construir as newsletters. Com essa informação construo newsletters que são gratuitas. Pronto, depois é o tempo de gravar os vídeos, mas isso é sempre pouco tempo. Nunca é muito tempo. Pá. E hoje em dia já quase que consegues criar um excelente vídeo só com a inteligência artificial, com a tua cara e com a tua voz. Exato. Mas ainda não está bem ali no ponto. Vai lá chegar. Está tipo com os olhos. Sabes que não foi o episódio que saiu agora com o Bruno, foi o episódio que saiu com o Ricardo. Se tiveres curiosidade, depois vais ver, e o pessoal que está a assistir também pode ir ver. A minha câmara foi um dos primeiros que gravámos, então a minha câmara parou a gravação porque erro de lá está, estou a começar, vão haver erros que eu vou cometer e depois vou ajustando. Então esqueci-me de formatar o cartão da máquina, apaguei os ficheiros, mas aquilo ficam sempre lá uns ficheiros com um tamanho considerável. Então ali a certo momento a memória termina, a minha máquina para de gravar. E foi ali no final. O que é que eu fiz? Agarrei no meu plano, nessa parte, o som estava gravado. Fui a uma ferramenta de inteligência artificial, não me estou a recordar agora do nome, e coloquei-me a fazer as perguntas que eu fiz naqueles trechos. Então, no final desse episódio, o que aparece é uma inteligência artificial minha. É o meu clone a fazer as perguntas. Portanto, esse safou-me essa parte desse episódio. Portanto, aí também dá um exemplo do que é que a inteligência artificial pode fazer. Boa. Dentro daquilo que estás a fazer nessa parte de ajuda aos profissionais, tu vais fazendo aqui algumas provocações aos zombies, não é? Tu lhes chamas dos zombies. O que é que tu tens vindo a... Qual é que é assim a tua principal crítica naquilo que alguns profissionais não fazem ou não procuram? Qual é que é assim a tua principal crítica à área? Vá, assim de forma geral. A crítica à área. Pá. A área também é muito... Ela não é muito antiga. Nós devemos ter 50 anos. Sim. Isso é muito recente. Se for tanto, exatamente. Assim, crítica à área, eu acho que é a malta ser demasiado fundamentalista, de ser fixa nas ideias e é assim porque tem que ser e as pessoas têm que fazer, ou tem que ser assim e porque o alongamento tem que ser feito. Quando na realidade, quanto mais nós estudamos, começamos a perceber que há tantos caminhos que eu posso seguir para fazer a mesma coisa, não é? E não preciso ser fundamentalista. E ao mesmo tempo, isto é uma área de relação com pessoas. Se eu for fundamentalista, eu não vou conseguir realmente ajudar o outro, porque o meu leque de pessoas, se eu sou fundamentalista, acabou de reduzir para uma coisa muito pequena. Então eu perco a oportunidade de ajudar muitas pessoas. E acho que a maior crítica que eu posso fazer é esta, que é a anatomia, a biomecânica e a fisiologia é básico, não é? É o que toda a gente diz, isso é básico. Mas quando vamos ver quanto é que as pessoas sabem disso, é muito pouco. Ou quanto compreendem isso, é muito pouco. Eu acho que não é básico, eu acho que é a base. Sim. Mas essa base é super complexa, não é? Exatamente. E acho que muitos poucos profissionais realmente não é o saber, é compreender. E aí eu sou sincero, eu aponto um bocado os dedos também para onde estou, não é? Por causa das universidades. E acho que as universidades têm um caminho para se adaptarem. Eu continuo a achar que a profissão de professor tem mais 5 anos para durar. Um bocado a Musk, não é? Alan Musk. Por causa da inteligência artificial, queres dizer? Se calhar 5 anos estou a ser demasiado... será muito pouco tempo, mas uns 10 anos. Achas que vai desaparecer ou achas que vai mudar? Na totalidade não acredito que desapareça, mas vamos precisar de muito menos professores. Certo. E mais uma vez só vão ficar aqueles que se melhor adaptarem. E se eu for professor e fosse ao lado evitar a matéria,
O ChatGPT faz isso. Certo. É só perguntar-lhe. Eu próprio às vezes tenho uma dúvida. Sem dúvida. Chego lá e deixa-me, modo de estudo, deixa-me ver isto. E depois vou confirmar com alguns estudos. Então, na realidade, nós temos que ser mais do que isso. E ser professor é ensinar o pensamento crítico, é ensiná-los a pensar, é tentá-los ajudar a estruturar uma forma de pensar, estruturar um pensamento. Não é debitar matéria. E, na realidade, acho que também é onde eu mais me destaco. Mas, no fundo, a carreira de docente na universidade tem um problema, que é: se para eu ser professor universitário e progredir na carreira eu tenho que produzir ciência, o que conta é o meu currículo científico, eu quando for professor eu vou-me aproveitar dos alunos, eu vou usá-los Para produzirem. para produzir ciência. Não Isso é? foi o que me aconteceu a mim no mestrado. E foi um bocado, não estou para isto. Se calhar não quero isto. Se calhar É não quero isso, ou mestrado. seja, a quantidade dos que não querem Sim. é demasiado grande. Pá, e depois isto é uma bola de neve, que é: aproveitam-se disso, conseguem produzir mais ciência, cada vez estão mais ligados à ciência e menos à prática, e quando damos por ela temos professores há 10, 15, 20 anos que não fazem ideia do que é que está a acontecer na prática e estão ali a lecionar. Pá, mas claro, isto é fácil de apontar problemas, Sim, difícil é as soluções. Exato. É. mas eu também já pensei nisso. Porque E qual é que era a solução que tu pensaste? o nosso foco, como vamos dizer, empreendedores, a mente está sempre na solução. Certo, sem dúvida. A solução para isso é que acho que deveria haver, não sei se seria a ideal, mas é uma solução, É uma hipótese. ou seja, exatamente, que é haver um docente que 90% do tempo está alocado à ciência, à produção de ciência, 10% do tempo alocado à docência, para transmitir o que é o método científico e tudo isso. Haver outro docente que 80% é dedicado à docência, que está suportado com o outro, 10% é dedicado à ciência, para também ter ligação, e os outros 10% são ligados à prática. Ou seja, ele tem ali 10% em que pode ir para o ginásio, dar uma aula, dar uma sessão de PT, fazer treino online, mas estar ligado à prática, para saber o que é que está a acontecer e saber quais são os problemas do mundo real. Boa. Eu acho isso é super importante. Sem dúvida. Porque eu olho e às vezes penso assim: quantos dos professores nas universidades de desporto é que treinam sequer? Só Exatamente. treinar. É isso. Só ter contacto, não é? Só estar lá. Só no saber chão. o que é que está a acontecer, tipo, Exato. fazer e ver. Sim. Só Sim. isso já dá muita informação, porque senão de repente deparamos que estão a falar de coisas que é de género, isso já vai há muito tempo, não é? E tu achas tu acreditas que as faculdades estão cientes deste ponto de viragem e estão alertas para essa mudança? Eu diria que as privadas sim, algumas, mas a grande maioria não. A grande maioria não. Mas lá está. Pá. Tu acreditas que esse é um problema? Porque estou aqui a pensar, por exemplo, noutras áreas e áreas ligadas à saúde, que eu acredito que a nossa também é uma área da saúde, apesar de não sermos considerados. Tu acreditas que esse é um problema específico da nossa área nas faculdades ou acaba por se alargar também a outras áreas, tipo a fisioterapia, a medicina? Porque eu agora estava a ouvir falar e estava a pensar, será que isso também acontece nas faculdades de medicina, por exemplo, em que muitas vezes o que nós vemos é o professor que vai lá lecionar, ele está... Aquilo não é só o trabalho dele, ele depois também está na prática. Tem a clínica dele ou tem a prática dele num hospital, está a lecionar sobre uma determinada especialidade, mas ao mesmo tempo também exerce. Epá, eu acredito que este conhecimento para quem está a recebê-lo é muito mais rico. Recebê-lo de uma pessoa que todos Sem os dias dúvida. está lá. É isso, que põe as mãos na massa. É assim, da medicina eu não posso opinar porque não sei. Eu também, é assim, eu estou a falar, eu também não sei se isto é literal, mas eu da percepção, não é? Da percepção que eu tenho, acho que é isto que acontece. Sim. Não sei. Algumas acho que seja transversal. A fisioterapia, mais uma vez, lá está, nas privadas acontece muito que é, por exemplo, eu estou numa privada a dar aulas, mas também tem componente prática, não é exclusividade. Pá, isso é uma vantagem para as privadas, sem não é? dúvida. E uma vantagem para mim, que também tenho aqui alguma margem de manobra. Mas sei que na fisioterapia isso também acontece. Ou seja, os professores acabam por não estar muitas vezes ligados à prática e
ou seja, falar-se de algumas coisas que já não se usa também acontece. Pá, e é um problema que temos que resolver. Não é? Eu acredito que agora aqui uma outra hipótese ou uma possível solução é utilizarem algum espaço mesmo dentro da própria faculdade para servir de laboratório prático. Por exemplo, tipo um ginásio dentro da faculdade onde pode ser ou não aberto ao público. A primeira e única vez que eu tive em sala de musculação durante a minha licenciatura não foi em Portugal, foi em Espanha, quando tive de Erasmus. Foi a única vez que eu fui para o ginásio com um professor. E eu fiquei, uau! E se calhar foi tipo aquilo que, ok, eu já sei a área que eu quero. Porque fomos para lá, fomos fazer métodos, trabalhar métodos de treino de força, fomos fazer tudo isso, RMs e não sei. Eu, assim está bem, tipo, fomos para o ginásio da faculdade fazer esse trabalho. Opa, e durante todo o resto da minha licenciatura em Portugal nunca tive esse contacto. Pois, não, por acaso eu tive no terceiro ano, segundo ou eu sei que terceiro há faculdades que têm esse contacto, sim. Mas isso tem que acontecer mais cedo. Porque se nós pensarmos, a nossa profissão é ser técnico. É um técnico operacional. Sim. Quem quer ser técnico operacional gosta de pôr as mãos na massa. Então desde o primeiro ano que tem que haver contacto com a prática, tem que haver ali mexer na prática. Isso é que os vai cativar. Eu como leciono em Vila Real, no TEF, eu às vezes encontro ali 1, 2 que desistiram da licenciatura para vir para ali. Pá, e é um misto de sensações. Não é? Misto de sensações porque, ok, eu estou a dar aula e gosto de dar aula e é bom ter ali mais pessoas, mas por outro lado é um misto de sensações do género, tipo, sinto-me triste com a universidade, porque eu já fiz tudo, licenciatura, mestrado, doutoramento, ou seja, tenho ali um vínculo e fico triste porque a universidade está a falhar com eles. E eu pergunto sempre, porquê é que desististe? Porque eu estava no segundo ano e nunca entrei no ginásio, não tive nada relacionado com o ginásio. Eu depois compreendo. É a expectativa versus depois aquilo que a pessoa vai encontrar, não é? Exatamente. Eu senti muito isso no mestrado, que era o mestrado de exercício e saúde. Qual é que era a minha expectativa? Imagina, para alguém que já está a trabalhar com exercício físico dentro de um ginásio, qual é que é a tua expectativa a entrar num mestrado deste? Vou ter aqui muito aporte de conhecimento, vão-me dar aqui um nível de conhecimento muito bom. E depois chego lá e vejo que aquilo é totalmente direcionado para quem quer seguir mais a área do estudo, de continuar a estudar. Completamente. E é importante e vão haver os que querem, mas nós temos que... É talvez olhar para o mercado e tentar perceber o que é que ele está a precisar. Sem dúvida. E adaptar. Tudo bem que haja uma componente mais para esse lado, para quem quer seguir para essa via. E até podem ter um misto, não é? E até para as pessoas que querem seguir a parte académica, pode ser interessante também ter a parte mais prática, que é para irem com a bagagem mais prática. Sem dúvida. E é uma coisa que eu tento muito, que é, e acho que é o que me diferencia também enquanto formador, que é a quantidade de ligação com a prática que eu faço. Eu tento explicar tudo com exemplos práticos. Ainda ontem estive a dar formação também, e no final... os alunos disseram-me que queríamos mais professores como você, porque com a quantidade de exemplos práticos que nos dá, ajuda-nos a compreender melhor. E eu fico contente porque é esse, ou seja, é nisso que eu sou bom, faço sempre por melhorar, porque às vezes eu saio das formações e podia fazer melhor. E este foi o caso que eu senti, fiquei com aquela sensação de parece que a mensagem não chegou ao outro lado. E eu fiquei com a sensação, podia fazer melhor. Mas depois estas mensagens são um bocado reconfortantes, que não, fiz um bom trabalho, mas há sempre espaço a melhorar. E acho que é isso que me diferencia muito e é o que falta muito nas universidades, esse senso prático, essa questão prática e levá-los para a prática. E eu mesmo tento, os alunos de mestrado, eu tento sempre trazê-los à clínica. Verem o que é uma clínica, verem um espaço, verem ali uma dinâmica, e mostrar-lhes mesmo. Nós temos ecógrafo, eu mostro o ecógrafo, lá está, curioso, e também como trabalhei no futebol, vi um bocado de ecografias e eu mostro-lhes, olha, estão a ver, aqui está o músculo, estão a ver o desenho, para eles verem o que é real. Claro que na prática eu não faço isso com os clientes, não posso, mas eu posso fazer em mim. Até, por exemplo, eu tive um acidente de moto e lixei aqui um bocado o dedo. Eles não estão iguais. E este dedo tinha hipermobilidade, já não tem.
ficou normal. Okay. Era anormal, ficou normal. Pá, e isto inchou e eu, por descargo de consciência, fui às urgências, à ortopedia. Já tinha feito raio-x. No raio-x não mostrou nada e tal. E nas urgências da ortopedia disseram-me, viram tudo, não sei o quê. Pá, e eu tinha a certeza, como isto tinha ficado, eu disse, eu rompi um ligamento, de certeza. E na ortopedia disseram-me, a médica, opá, uma médica muito prestável, opá, super atenciosa, nada a dizer mesmo, fui muito bem atendido. Mas ela vira-se para mim e diz, eu só não te vou fazer a ecografia, opá, por 2 motivos. Eu não tenho ecógrafo disponível. E eu, o segundo, não me lembro porque deu-me piada o primeiro. E eu fiquei a pensar, espera aí, eu venho às urgências do hospital em Guimarães, não é? Que é um dos melhores hospitais, se calhar temos, ok, Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, será o 5º, talvez, do país. E eu fico, como é que é possível? Eu vou, a seguir o que eu fiz foi, vou à clínica e vou a ver. Pá, comecei a ver, não sei o que, comecei a notar, isto parece-me, pá, estas fibras parecem-me um bocado de descontinuidade. Ou seja, tinha uma continuidade de fibras e o resto não tinha. Eu disse, eu fiz uma ruptura parcial. Eu disse, deixa-me confirmar. O que é que eu fiz? Print, ChatGPT confirma. E ele validou a minha informação. Sim. Eu disse, olha, fiz uma ruptura parcial. Pá, não é? E os alunos às vezes verem isso, eu mostrei-lhes mesmo a minha ruptura parcial e expliquei. Usar como um estudo de caso e podes mostrar o processo. E mostrei-lhes mesmo, eu disse, olha, está aqui e mostrei isso. Então acho que falta isso, trazê-los para a prática, mostrar. E depois lançar-lhes aquele bichinho do empreendedorismo, que é, se vocês quiserem, a mioclínica, ou seja, eu não sou fisioterapeuta, não é? Mas eu lidero equipas e um negócio, nós podemos construir um negócio na restauração e não somos, claro. Não é? Se vocês quiserem, olhem, isto é um grupo de 4, já temos mais 2, se quiserem um dia, quem sabe, proporem-se a abrir uma mioclínica, porque nós estamos com esse projeto do franchising. E lançar-lhes esse bichinho também. Boa. Então acho que falta muito isso. Fixe. Se tu olhares agora para trás, para o Rafael que começou a carreira e para o Rafael de hoje, qual é que é aquela que consideras ter sido a maior transformação em ti? Foram tantas. Consegues enumerar algumas? Eu acho que hoje sou uma pessoa completamente diferente. Eu era e sou introvertido, não é meu ser extrovertido, ser de todo. Sou uma pessoa mais introvertida, mas eu era mesmo muito fechado. Okay. Muito. Ainda hoje, se estiver com os meus amigos, se calhar estamos ali 1 hora, eu falo 1 minuto e do resto estou a ouvir. E acho que a maior mudança foi isso. Foi o saber aprender a comunicar. Porque eu não sabia. E de todas, essa foi a maior mudança acima de tudo. O saber comunicar. E depois isso levou a todo o desenvolvimento, não é? Mas acho que foi se dissermos ponto de inflexão, foi isso. E como é que tu chegaste a esse ponto? Como é que tu chegaste ao ponto de entenderes que seria um ponto importante a melhorar, e como é que fizeste para ultrapassar isso? Porque acredito que muitos que nos possam estar a ver ou ouvir, possa haver alguém com essa mesma dificuldade, ou uma pessoa com características mais introvertidas. Eu próprio já partilhei que também não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, e que foi um trabalho que teve que ser feito ao longo do tempo para agora estar mais à vontade. E às vezes eu acredito que se confunde um bocado entre estar à vontade e ser mais introvertido ou extrovertido. Eu não me transformei em extrovertido, eu simplesmente estou mais à vontade. Então como é que tu fizeste como é que foi essa transformação? O que é que tu tiveste que fazer para ultrapassar isso? Um bocado por necessidade, não é? Nós passamos sempre por aquela fase da negação, e eu, como tinha uma lacuna, que era essa, a relação com pessoas, comunicação, eu refugiava-me onde eu sou bom. Na técnica. Então eu na técnica sou excepcional, fora do normal completamente, e refugiava-me muito aí. E havia sempre aquela frustração, não é? Tipo, eu sou tão bom e não consigo o mesmo resultado que os outros. Há sempre aquela frase da negação inicial, fase da frustração, tipo, eu não tenho que vender, as pessoas é que têm que me comprar. Não é? Mas tu depois começas a olhar à tua volta e não, espera, primeiro olha para ti, depois começas a olhar para os outros. Então foi quase um bocadinho da questão da formação, de eu querer melhorar e querer entregar mais valor ainda, mas depois ao mesmo tempo eu tenho que melhorar ainda para mais,
se eu quero seguir o caminho de ter um espaço, pá, eu vou ter que lidar com pessoas. Pá, e nisso tive muita ajuda mesmo. O Fred, que é um dos sócios da Mioclínica, ajudou-me muito nisso. Boa. Possivelmente estes últimos, ora, estamos em 26, 3, 4 anos, foi uma mudança. Eu costumo lhe dizer que eu sou o melhor projeto dele, porque em tão pouco tempo eu mudei tanto. Pá, e tenho muito a agradecer, sem dúvida. Pronto, e isso aí foi uma mudança muito grande mesmo. Mudou tudo, a minha forma de dar formação mudou, e é quase um ponto de inflexão. Pá, eu comecei a perceber que não, eu tenho que comunicar, eu tenho que... E depois começas a ver resultado. Aquele esforço inicial, tipo o desconforto, e é aquela cena, tipo, é desconfortável, mas tu vais, não é? Tipo, se tu não fizeres, quem é que vai fazer? Certo. E eu também era perfeccionista, e agora mais vale feito do que perfeito, e foi isso, tipo, opá, faz. Se tu puseres um vídeo, seja o que for, a malta vai se lembrar 30 segundos. Sem dúvida. A seguir já ninguém se lembra. Tu dizes a maior bacurada do mundo, já ninguém se lembra. Tu estás a entrar num espaço, opá, na realidade isto só nos fere o ego, que é, ninguém quer saber de ti. Ninguém está a olhar para ti, meu. Então vai e faz. Qual é que é o pior que pode acontecer? Olha, não tens visualizações, não tens likes, não tens nada, então em que é que isso é mau? Se ninguém vir, está tudo bem. Então foi um bocado isso, tipo, olha, faz. Pá, e hoje em dia, por acaso, estes dias estava a voltar para trás no Instagram e eu olho, tipo, fogo. Incrível. Isto melhorou, pá, 1000%. 1000%. Foi mesmo, pá, e comecei a ter muito mais sucesso e consegui até subir, no fundo, a cargos de coordenação e tudo por causa disso. Capacidade de comunicar, ou deixar de ser emocional na resposta e ser muito mais racional. Tipo, quando alguém fala para ti e diz alguma coisa, diz muito mais dele do que de mim. Ou seja, se ele te está a criticar, quem é que ele está a criticar primeiro? Se calhar está a criticar a ele próprio e não a mim. Ei, olha, ele está a dizer isto está errado, não sei o quê. Pá, certo. E então? Toda a gente erra, não é? Então se calhar diz muito mais dele do que propriamente de mim. Pá, isso é um ponto de viragem. Qualquer reclamação de uma pessoa, qualquer coisa, pá, é só entender o outro lado. E tipo, olha, ele está chateado, é normal, se fosses tu também estavas. Mas ele está chateado com a situação, não é contigo. Não é contigo, não é pessoal. Exatamente, então opá, depois lidas com isso, está tudo bem. Chama-te nome, chama tudo. Mais uma vez, está a demonstrar a pessoa que é. Não te está a querer ferir, está a demonstrar quem é que ele é. Isso é muito interessante. É a mesma coisa que, por exemplo, os personal trainers que têm que lidar com o não, e são pessoas que vão ter que aprender a lidar com o não o mais rapidamente possível. Completamente. Porque a maior parte dos processos de venda, o pessoal às vezes não gosta que se chamem venda, mas os processos de venda vão ser nãos, a maior parte deles, e o não é a pessoa, não é a ti, não é porque ele não gosta de ti, não é porque ele te acha isto ou aquilo. Completamente. Simplesmente naquele momento pode não fazer sentido, pode ser simplesmente porque tu se calhar não apresentaste da melhor forma, também é uma hipótese. Sem dúvida. Ou que não conseguiste transmitir o valor que vais entregar, whatever. Mas o não vai ser parte desse processo. Pensares que tens 10, 15 segundos para ficares frustrado. Depois disso ok, o que é que eu podia ter feito melhor? Olha para trás e diz, olha, podia ter dito isto de diferente forma, podia ter apresentado isto assim, podia ter feito isto assim. Pronto, e estás mais próximo do sim. Sim. A grande diferença é quão resiliente tu vais ser até apanhares o sim. Isso até mesmo da própria pessoa que lhe deu o não agora, porque se eu levar aquilo muito para o lado emocional, eu vou ficar lixado, vou ficar chateado, vou transmitir essa energia e essa comunicação negativa para o outro lado. Se calhar corto logo ali uma ligação e uma relação que até poderia dar frutos para o futuro. Ela pode-me dizer não agora, mas pode-me dizer sim amanhã ou depois. Enquanto que se eu não lidar da melhor forma, eu vou cortar e se calhar aí sim já não tenho mesmo hipótese. Eu acho que se nós fôssemos ensinados que tudo na vida é venda, nós estávamos muito melhor. Porque tudo é venda, tudo. Não há uma coisa que não seja venda. Queres arranjar uma namorada, tu tens de te vender a ela, não é?
Sim, Tens de vender a tua claro. pessoa. Queres encontrar um trabalho, tu tens que te vender à empresa. Tens que te vender a quem te vai entrevistar. Ligam-te das telecomunicações. Se tu souberes venda, tu arranjas um melhor contrato para ti. Sim. Pá, eu tive um problema com o seguro da moto, tive um acidente e aquilo estava a demorar imenso. E eu liguei para o seguro, pá, enquanto estava a fazer uma viagem de carro, 20 minutos, 25 à espera da chamada. Pá, e naquele tempo eu ia a pensar do género: estou com um problema, mas eu quero resolvê-lo. Pá, isto está a demorar para caraças. Mas na realidade quem está do outro lado não tem culpa. Como é que eu posso fazer com que ela me ajude de forma mais rápida? E comecei ali a pensar. E eu pensei, opá, quantas pessoas é que não devem, depois dela atender a chamada, tratar esta pessoa mal? Yeah. Quantas? E na realidade não é tratar a pessoa mal, ou seja, estão fartas de esperar. Sim, sim. E a minha cena foi, olha, vou começar por aí. Lá está, comunicação. Como é que eu vou comunicar para quem está do outro lado? E atendo-me uma senhora, uma miúda. Olá, boa tarde, sou não sei quem. Eu disse boa tarde e disse o nome dela. E olha, antes de mais, quantas vezes é que já a trataram mal depois de esperarem tanto tempo? E houve um silêncio, tipo aquele choque do género: ui, nunca ninguém me disse isto. E houve aquele silêncio assim estranho. E ela riu-se, muitas. E eu, pois acredito, é que olha, Imagino. depois de esperarmos tanto tempo, opá, pronto, as pessoas perdem um bocado a paciência, mas eu na realidade preciso da sua ajuda. Ou seja, eu estava-me a abrir, tipo, preciso da sua ajuda. É completamente diferente essa abordagem. Falei-lhe da questão, disse: olha, eu precisava da sua ajuda, se me pudesse ajudar a resolver esta questão. Foi nem 5 minutos esperei a seguir. Incrível, tipo. Yeah. E que se calhar se eu tivesse entrado, tipo, aí tanto tempo, a pessoa ia levar aquilo a mal. Olha, mais um. Já está frustrada de levar tanto na cabeça o dia inteiro, e depois ia ser, ó, vai-se esperar. E na realidade a comunicação fez toda a diferença. Pá, por isso se nós pensarmos que tudo é venda, pá, a coisa melhora muito. Muito. O Warren Buffett, eu estou a acabar de ler a biografia dele, e ele diz que o melhor investimento que ele fez em toda a vida, que ele é o maior e melhor investidor de sempre, não é? Que o melhor investimento que fez foi num curso de Dale Carnegie na altura, que é o autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele diz que foi o melhor investimento que ele fez em toda a vida. Também me ajudou muito esse livro. Yeah, esse livro, normalmente todos os anos vou lá revisitá-lo. Pá, é mesmo a base daquilo que é a comunicação humana. Sem dúvida, e é super importante. E mesmo hoje em dia que se fala tanto de inteligência artificial, o papel do humano vai ter cada vez mais valor, a relação humana. Porque a atenção da máquina vou ter a toda a hora, mas do humano não. Do humano vai ser luxo. Eu acredito nisto. Posso estar errado, mas acredito muito nisto. Dentro da nossa área de exercício, fisioterapia, e tu lidas muito com estas duas vertentes, mesmo acredito mesmo até a nível de formação, que tenhas também muito contacto com fisioterapeutas. Onde é que está a linha que separa o trabalho do personal trainer e o trabalho do fisioterapeuta, e quando é que é uma altura em que a pessoa deve estar no fisioterapeuta e qual é que é a altura que deve passar para um personal trainer? Essa pergunta aí encostou-me à parede completamente. Pá, eu já fiz formação para fisioterapeutas na altura da pandemia, com a vantagem do online. Eu fiz 2 formações do Brasil para fisioterapeutas. Pá, não me podia inscrever supostamente, pá, mas eu fiz uma carta. Eu sempre trabalhei com pessoas com muitos problemas, tipo, eu era conhecido no ginásio como o gajo dos aleijados. Pá, tanto que foi meu sócio na boxe em Braga. Uma altura viu uma cliente a entrar que era um pós-AVC, ele parou, olhou para trás, foi-me chamar, ele foi dar a aula e eu fui. Pá, então é assim, acho que podemos definir 2 formas. A primeira, a lei, não é? Pela lei existe ali uma barreira, opá, que existe sempre a interpretação, mas na realidade é quase tudo o que seja passivo, a intervenção é do fisioterapeuta. Tudo o que seja patologia, a intervenção é do fisioterapeuta. Então na realidade para nós não sobra nada. Porque quantas pessoas é que nos entram no ginásio que têm 0 patologias? Em termos percentuais, diabetes é uma patologia.
Cardíacos é uma patologia. Ok, não existe uma definição de que tipo de patologias, Sim. é isso? Depois há as musculoesqueléticas, há as Exato, metabólicas, sim. mas na realidade, não é? Pá, então é quase separar um bocadinho, é o que for passivo. Pá, é o fisioterapeuta, aquelas primeiras fases de reabilitação, não é? Porque reabilitação quem pode fazer é o fisioterapeuta, nós não reabilitamos, nós mantemos ou melhoramos capacidades, se bem com manter, se aquilo está fraco eu não vou manter fraco, mas a parte da reabilitação, as primeiras fases é o fisioterapeuta. Então na realidade depois ficaríamos nós. Pá, e é difícil ter essa transição. Quando é que deixa de ser reabilitação e passa a ser melhoria das capacidades? Porque a fisiologia está lá, a anatomia está lá, a biomecânica está lá. Então isso é muito ténue. E eu separo um bocadinho, ou seja, a outra forma de dividir se calhar será mesmo isso, que é sempre que exige uma intervenção passiva e na dor, aí será o fisioterapeuta. Quando já é pós-dor, pá, e assim uma fase de que já não existe tanta dor nem tanto desconforto, será para o personal trainer. Pá, mas Por exemplo, vocês na clínica, vocês têm as duas vertentes ou têm só a vertente de fisioterapia? em algumas temos as duas, como é o caso de, por exemplo, que eu ainda dou E algumas nesse caso aí sessões. vocês conseguem ter, Sim, se for uma fazer sessão. esse trabalho de multidisciplinar, sim, no caso? sim, conseguimos. E o objetivo é mesmo esse, ou seja, é a pessoa não precisar de ir a outro sítio Certo. para ter boa qualidade de vida. E então nesse caso é, se a pessoa precisar de gabinete, já aconteceu, chega uma pessoa, tipo, chega a pessoa que eu estou a acompanhar, chega a pessoa que está, a minha colega fisioterapeuta a acompanhar, pá, e o meu vem com dor. E eu olho para a dele não está com dor e só está a fazer reforço muscular. Olha, achas que podemos trocar? Opá, vais tu ao gabinete e fazemos essa troca no momento. O cliente sai satisfeito, que é o que interessa. Pá, e nós seguimos tudo. Portanto, há essa diferenciação. No caso, claro que a malta da nossa área não vai achar muita piada a isto, mas é o que é o fisioterapeuta consegue fazer tudo. Pois. Ou seja, o fisioterapeuta tem o ouro nas mãos porque ele consegue fazer tudo. Não é? Ele consegue começar em gabinete e vir continuar com exercício. O que é que supostamente ele não consegue? A performance desportiva. Ou seja, supostamente não está apto a. E aí é uma barreira muito diferente. Pá, só que na realidade eu olho para a prática, o mundo real, não é? Nós estamos a falar um bocado da utopia. Sim, sim. Mas o mundo real é que eu vejo cada vez mais fisioterapeutas a fazer as coisas do PT e mais PTs a fazer as coisas de fisioterapeutas. Pá, não é? Mais fisioterapeutas na performance, a desenvolver capacidades físicas e mais PTs a quererem entrar. É porque eu fiz essa pergunta mesmo por isso, porque é mesmo, são áreas mesmo muito ténues, como tu disseste, mistura-se ali muita coisa, porque as temáticas de base de conhecimento são as mesmas. A fisioterapia tem uma coisa que eu estudei muito por mim, inclusive eu tenho lá um livro em casa que é sobre a fisiopatologia, ou seja, a fisiologia da patologia, da lesão. Certo. A fisioterapia dá isso, nós não. Exato, sim. Que é a grande diferenciação. Assim mas que muitas vezes, hoje em dia, em informações mais específicas, os personal, alguns que se interessam mais por essas áreas acabam por também ter acesso a esse conhecimento. No próprio Patreon eu falo muito disso. O meu Patreon é, ou seja, falo um bocado abrangente, mas eu toco muito na lesão porque é aquilo que me motiva, é aquilo que me move, é aquilo que eu gosto, e é aquilo que eu sei mais. Então eu falo muito disso. Pá, e falo de temas variados, inclusive eu tenho tipo literacia financeira, tenho assim outras coisas. Mas falo muito da parte da lesão. E é uma verdade, cada vez mais se vê, pá, a malta a querer ir por aí, porque se nós pensarmos, a estética é importante, ganhar massa muscular é importante, perder massa gorda é importante. Ganhar massa muscular, ao fim e ao cabo, também é saúde, não é? Sem dúvida. Mas é o que eu costumo dizer. A pessoa está, vamos pensar o mundo utópico, está 1 hora por dia connosco durante 5 dias na semana, não é? São 5 horas na semana, mas cada dia tem 23. O que é que ela faz nesses 23 horas? Todos os dias durante 7, e há 2 que são 24 horas, tem muito mais influência na estética dela do que a hora que eu estou lá. Já na lesão não é bem assim. Ou seja, a forma como eu educo a pessoa, a forma como eu acompanho, vai ter muito mais impacto na vida dela. E então acredito que é por isso que muita gente, e foi isso que me mexeu, que está a ir para aí.
porque realmente conseguem ver uma diferença nas pessoas. É o que eu digo, qual é a melhor alegria que pode haver de uma pessoa virar-se para ti e dizer já consegui tomar banho sozinha? Tipo, o impacto que tem, não é? Em termos uma de necessidade qualidade básica, de vida tipo, exatamente, de dizer, pá, uma pessoa de 70 e tal anos dizer, ei, nem acreditas a facilidade que eu tenho de apanhar uma faca do chão, tipo, pá, Sim. é surreal o impacto que podemos ter. Então acredito que seja um bocado por isso, e porque na realidade metade da população, mais de metade, tem problemas. Certo. Isto porque uma das grandes reivindicações da nossa área e uma das grandes ambições, até diria, era sermos considerados profissionais de saúde. Que eu acredito que nós já somos, efetivamente, porque mesmo que um personal trainer esteja mais focado ou comunique mais para o lado estético, em segunda ordem, aquela pessoa vai ter adaptações que vão ser boas para a saúde. Sim e não. Ok. Sim e não. Explica-me. Porquê? Foi uma coisa que li há pouco tempo sobre o microbioma ou a microbiota do intestino. Há pessoas que com determinadas intensidades de treino têm as adaptações em termos de perda de massa gorda e ganho de massa muscular, mas não têm as adaptações de saúde. Porque a intensidade e o volume que está a ser feito para elas é em excesso, e existem ali citocinas que são libertadas que na realidade vai ser mais inflamatório do que anti-inflamatório. Então elas não têm assim tanto benefício na saúde. Por exemplo, a glicose, têm menos controle da glicose do que uma pessoa que tem algo ajustado a ela. Então lá está. Até que ponto é que poderemos ser considerados saúde? É uma reflexão interessante para fazer, sem dúvida. Não estou muito por dentro dessa parte mais académica agora, mas tu, olhando para o panorama geral de, ok, somos um dos países mais sedentários que existem, ter alguém ou começar a fazer ou a fazer pela estética, não achas que vão ser mais... Eu não sei em termos de números e do que é que poderá... Por exemplo, da quantidade de pessoas que pode estar na situação que tu disseste. Que é, talvez com uma dose excessiva que em termos de saúde possa não ser adequada. Achas que isso é a maioria ou pode ser a exceção? Eu diria que será mais para a exceção do que para a maioria, honestamente. Mas também não sei. Pois é isso. Também não sei, porque isto ainda está... É muito recente. Sim, é muito recente. Okay. É muito recente. Agora, pá, eu na realidade digo sempre isto, que é, se aulas de alongamento enchessem os ginásios, pá, aulas de alongamento de cima a baixo no horário. E depois vamos levá-las no caminho, mais uma vez. Tipo, vender é ajudar. Caminho, então eu primeiro tenho que dar a mão para depois tu tens que me ajudar para eu te ajudar. Pá, e para isso nós temos que dar as mãos. E há várias coisas que nós precisávamos de mudar. Continuo a achar que nós nunca vamos ser considerados saúde, num ponto, porque os argumentos que acho que quem tem ginásios que usa não é o mais acertado. Ou seja, falam em baixar o IVA. Porquê? Por causa dos preços são altos. Se o IVA baixar, o preço não vai baixar. Vão ganhar mais margem. Exatamente. Então, na realidade... E porque é que nós fomos para a parte da fisioterapia também? Porque na realidade eu consigo pagar melhor às pessoas. Porque eu não tenho um imposto que me leva 23%. 23% é um quarto do trabalho. É muito. E na realidade eu consigo ganhar mais dinheiro e consigo pagar melhor. Então o argumento tinha que ser este: eu quero pagar melhor aos meus colaboradores. Um bom empresário, um bom empreendedor, ele não quer pagar mal. Claro que ele quer sempre pagar o mínimo possível. Ele quer ter mais margem, provavelmente. Não é? Quer ter mais margem. Mas na realidade ele quer pagar o melhor possível às pessoas. Certo. Não é? Quero pagar o mínimo para ter o máximo de margem possível, mas eu quero pagar bem. Se me imputam impostos, quem é que vai pagar os impostos? Das duas uma, ou é o cliente final, ou se isto for absorvido, vamos ganhar menos todos. Então na realidade o objetivo de reduzir o IVA, primeiro é porque realmente isto pode ser considerado saúde, e segundo, porque eu quero pagar melhor às minhas pessoas. Porque se pagar melhor vamos estar todos mais contentes. Não há hipótese. Se ganham mais dinheiro estão mais contentes. Então eu quero poder pagar melhor.
se calhar esse argumento podia funcionar melhor. Mais uma vez, não faço ideia, ainda por cima são coisas que eu nem entro por aí. Agora porque é que não acho que dificilmente vamos ser considerados saúde? Porque na realidade, tipo, as aulas de grupo não é nada contra, mas é bom porque as pessoas ficam mais saudáveis, mas na realidade é mais lúdico, não é? Ou seja, acreditas que tem... Porque depois há que diferenciar. Dentro da nossa área existem várias vertentes e se calhar seria difícil diferenciar. Ok, tens uma aula de grupo com uma vertente mais lúdica, mas também podes ter uma aula de grupo com uma vertente sem dúvida, dependendo do tipo de aula, por exemplo, do formato. O Pilates, eu posso lhe chamar Pilates. Se só chamar Pilates é uma coisa, se for Pilates clínicos já. Exato. E na realidade se calhar não é exatamente a mesma coisa. É isso, na realidade fazes o mesmo. Então é essa linha ténue, ou seja, como é que vamos separar as coisas? Há aqui um monte de perguntas que ficam sem resposta. Sim, é difícil. É muito difícil definirmos isso. E depois é outra coisa que é, se somos considerados saúde, também temos que ser responsáveis por algumas muito coisas. Mais responsáveis. E qual é que achas que é o passo que, por exemplo, no que depender dos personal trainers que querem isso e que querem comunicar cada vez mais para a parte da saúde, ou seja, querem se afastar da comunicação para a estética, querem começar a comunicar para a saúde, que eu acredito que há já aí muito espaço por explorar. Sem dúvida. De pessoas que se calhar estão hoje em dia em casa sentadas no sofá e que não fazem exercício físico porque acham que não é para elas e que elas não podem ou que elas não conseguem, que é muito intenso, etc. Essas crenças todas que elas podem ter, e ainda não houve ninguém a comunicar diretamente para elas e elas pensarem assim: afinal eu posso, afinal isto pode ser bom para mim. Então eu acredito que mesmo em termos de negócio há aí oportunidade. O que é que estes profissionais têm que fazer para se aproximarem mais da vertente da saúde e até serem recomendados por clínicas, por médicos, por fisioterapeutas, por outras áreas que já estão mais cimentadas na saúde? Primeiro vou puxar a brasa à minha sardinha, não é? Aderirem ao Patreon. Claro. Não, mas acima de tudo ter mais conhecimento. Certo. Se eu quero me aproximar do médico, eu tenho que saber comunicar para ele. Tem que elevar o meu nível de... sem dúvida. Isto é uma das coisas que eu digo sempre. Nós temos que comunicar perante a pessoa que está à frente. Acho que o primeiro ponto é, ok, tu tens que saber mais. Tens que saber mais. Quando tiveres um cliente que vá ao médico, faz um relatório. Eu já fiz isso, um relatório bem estruturado, com coerência, com dados, e mostra. Dá-te a mostrar. E cria abertura. Não é? E depois é assim, em parte, se te expões nas redes sociais é bom, ou seja, comunica para aquilo que capta a atenção, mas de vez em quando toca no outro ponto, não é? O que é que capta a atenção? A estética, mas também toca no outro ponto, que é a própria dor, toca na lesão, toca a dar soluções às pessoas. Mas eu acredito que pessoas que queiram focar a comunicação delas noutras áreas, noutras vertentes, até podem nem tocar na estética. Tem que encontrar formas de comunicar algo para essas pessoas de forma atrativa, de forma... Sei lá, eu acredito que, por exemplo, elas têm que saber e têm que perceber exatamente a dor daquela pessoa. Qual é que é? Eu estou a comunicar para um público, sei lá, que... vou dar um caso mesmo muito específico, com insuficiência cardíaca. Quais é que são as dores reais destas pessoas? Eu não vou dizer, o exercício é bom para quem sofre de insuficiência cardíaca. Lógico. É como a perda de peso. O exercício é bom para quem quer perder peso. Sem dúvida. Então, a gente já sabe isso. Agora eu perceber, ok, o que é que estas pessoas sentem no seu dia-a-dia? Cansam-se muito, se calhar não consegue brincar subir umas escadas, não consegue brincar com o neto, não consegue pegar nas compras. Isso. E é comunicar isso. Isso mesmo. Lá está, uma vez mais vem a comunicação e os skills de comunicação. Exatamente. Eu desconstruir aquilo que na minha cabeça é uma parte técnica e passá-la para o cliente final, passar para a pessoa que é leiga. E ela estar sentada no sofá naquele momento, está ali a fazer o seu scroll que toda a gente faz e, espera lá que isto é para mim. Eu sinto isto. Sem dúvida. O que é que eu posso começar a fazer para melhorar a minha qualidade de vida? É isso, e depois dá a solução. Sem dúvida. E isto falta muito. Falta mesmo muito, não diria só na nossa área, na sociedade, que é... Primeiro tens que acrescentar valor. Sem dúvida. Para depois receber. Não podes vir de mão estendida só porque tirei uma licenciatura ou porque fiz ou porque... Esquece.
o mercado não quer saber disso. E isto é um choque às vezes, porque nós somos da geração de que estuda porque isso vai te dar um emprego melhor, mas isso não garante nada. Tens que provar antes de pedir. Tens que provar antes de pedir, tens que dar antes de pedir. Porque é que o salário é pago ao fim do mês? Primeiro dás, depois recebes. Então acrescenta valor. E quer dizer, nós vamos para as redes sociais promover-nos e o que é que estamos a fazer? A acrescentar valor. Quanto mais valor tu acrescentares, mais tarde ou mais cedo vais receber de volta. Mas depois temos um problema no ginásio ou que não faço isso porque não sou pago. Não, acrescenta valor. Se não for essa pessoa a valorizar-te, vai ser outra à frente. Mas essa pessoa, de certeza que se tu acrescentares valor, não vai ter nada a dizer de ti. E tu não sabes, se fores para outro sítio, se alguém não lhe vai ligar a dizer: olha, o Manuel, como é que ele é? E o que tu fizeste lá atrás dá-te o resultado hoje. Então nas redes sociais acrescentem valor de forma simples. O que é que a pessoa pode fazer? Olha, sente isto, então faça isto e isto. Dar solução, dar uma em 2 solução. semanas vai sentir resultado. Por exemplo, eu acho que o pessoal tem medo de eu vou dar isto de borla e depois a pessoa não vai querer comprar. Mas eu acho que é precisamente o contrário. Tu deste uma solução. Se tu lhe des uma solução nas redes sociais, só o facto dela ir experimentar, já tens uma vitória. Ela já está a fazer algo. Se ela experimentar e se ela sentir diferença e resultado, ela espera aí, ele realmente percebe. E se ele me deu isto de borla, imagina o que é que ele me dá se eu der o próximo passo. É mais é uma questão de mindset. Reciprocidade. Que depois a pessoa sente que eu tenho que, não é? Sinto-me quase meio na obrigação na realidade. E mais se não for essa pessoa, quando ela estiver com alguém que diz: eu tenho este problema, quem é que ela vai recomendar? Logo. Então nós temos que primeiro dar, e custa dar, sai do corpo e é consistente. Eu tive 1 ano e meio a entregar artigos científicos de borla. Os vídeos de borla. Custou, foi 1 ano e meio com consistência, tipo todas as semanas, sagrado ali ao domingo àquela hora. Custa, claro que custa, mas agora também estou a ter algum proveito disso, não é? Continuo a dar uma parte de borla, as newsletters, mas o resto tem que ser pago. E é isso, ou seja, as pessoas também querem às vezes a coisa de eu dou 1 semana e já tenho. Já vou ter o retorno. Isso não é como comprar no AliExpress ou na Amazon e vem o drone e entrega, não é assim? Não, nós temos que dar. Isso também é um tema interessante. E tu que estás em contacto com muitos miúdos que agora estão a iniciar o seu processo de formação, tu sentes esse mindset hoje em dia mais vincado, que é o do imediatismo. Isso no fundo somos todos muito moldados já por isso, mesmo que não sejamos já desta nova geração, mas somos da geração que num clique temos aquilo que queremos, mandamos vir uma coisa da Amazon, amanhã se for preciso está cá, é tudo muito imediato. Tu acreditas que isso depois possa moldar a forma como nós encaramos os desafios profissionais e estes desafios, por exemplo, de partilha de conteúdo? Sem dúvida, ou seja, nós ainda crescemos naquela questão de marcamos às 10. Se não aparece às 10 já foste. Não é? Hoje em dia não. Tu marcaste às 10 menos 5, olha, afinal... e isso molda-te o meio onde tu estás, o ambiente, isso molda-te. Então tens de criar condições para... Isso parte de nós, quando somos pais ou quando formos pais, incutir isso aos miúdos, que não podem ter tudo na hora, não têm que ter dificuldades. Não há hipótese. Eu faço isso com o meu filho. É dificuldade para tudo. Ele quer subir qualquer coisa, eu ponho-lhe uma dificuldade. Ele começa-se a queixar porque está sozinho. Olha, desenrasca-te. Depois de tentares 2 ou 3 vezes, aí eu vou-te ajudar. Mas enquanto não tentares, eu não te vou ajudar. Boa. Tem que ser, desde pequeninos tem que se começar a moldar, porque se habituarem a superar desafios, depois na vida profissional nós vamos ter desafios para superar. E eu acho que isso os meus pais passaram muito, que é, agarra-te, porque se trabalhares, pode não ser à primeira, à segunda, à terceira, mas algum dia aquilo vai chegar. Vai chegar, não há hipótese. Mas também é preciso ter a resiliência para. E hoje em dia que tu, não gosto do vídeo. Não gosto do vídeo. Tipo, nós tínhamos que esperar 1 semana ou 1 mês para ver um episódio. Pois é. É mesmo. Era, ao fim de semana era aqueles bonecos. E se perdesses, se perdesses, perdeste. Não havia gravações. Foi só oportunidade. Quantas vezes eu, a tomar o pequeno almoço, não me atrasava e ia a correr para a caminhoneta porque queria ver o episódio até ao fim. Hoje em dia não é isso. Chega ali, puxa atrás.
E está feito. E isso molda muito. Pá, e lá está, a utopia versus mundo real. Não é? Depois chocam com a realidade. Sem Realidade. Quando fazem um post e querem ter logo resultados e não sei quantas mil views Sem dúvida. e pessoas interessadas. E até se pensarem, aí eu só tenho 1000 seguidores. Opa, 1000 seguidores, só tenho 500. Tens noção que é encher uma sala com 500 pessoas? Já viste a audiência que tens? Pá, isso vai-se construindo. Sim. É imaginar, estás a fazer sala de exercício e tens lá 50 pessoas. Imagina 500. Imagina 500, exatamente. A sala de exercício, tu estás lá e podes dar conteúdo também. Eu costumo dizer muito isto. O pessoal que faz sala de exercício, talvez mais no início da carreira, faz mais tempo. Está ali uma oportunidade gigante. Só que o que eu vejo depois na realidade é pessoal encostado, tipo, a ver que a hora nunca mais passa, em vez de estar a aproveitar uma oportunidade de falar com mais pessoas, tentar ajudar mais pessoas. Sem dúvida. Marcar mais pessoas, porque elas podem ser tuas clientes de PT também. Elas podem ficar marcadas contigo, podem ir um dia, podem ir para outro sítio qualquer, vão se lembrar de ti e vão querer ser acompanhadas por ti na mesma. Exatamente. Estejam onde estiverem, porque hoje em dia isso é possível. Sem dúvida. Então é um bocado eu acredito que há tanta oportunidade por agarrar e que fica perdida só por não querer, por não haver querer. E hoje em dia que toda a gente quer começar no topo da pirâmide. Onde é que nós começamos? Aulas de grupo. Depois sala de musculação, depois treino personalizado. Sim. Na realidade o treino personalizado é tipo a parte premium da coisa. Que nem havia, quando eu comecei em Alcobaça nem havia treino personalizado. Ora, tipo... Eu fazia recepção, fazia as avaliações enquanto fazia rota ali numa mesinha ao lado e fazia as aulas de grupo. E eu também em Vila Real, tipo, aquilo era porque olha, está aqui o serviço, está aqui na tabela. Sim. Não é? Pá, então isto é um crescimento que demora tempo, não é? Quanto tempo é que tu tiveste até lançares uma aplicação, até saíres do presencial, até quanto tempo? Quantos anos? Muitos. Pá, até eu começar a ter a exposição nas redes sociais, foram muitos anos. É muito tempo investido, é preciso investir para ter retorno. Não é, o Buffett sabe, não é? Sim. Não há investimentos que não dão retorno. Claro. 2, 3, são 10, 20, 30 anos. E precisam muito disso. Quem estiver disposto a adiar a recompensa presente pelo futuro vai estar sempre à frente. Saber sacrificar o presente pelo futuro. Sem isso dúvida. é o mais importante. Sem dúvida. E é isso que temos que aprender. E acho que nós também, enquanto professores, temos o dever, a obrigação de passar isso um bocado para os alunos. E eu às vezes dou-lhes bastante na cabeça nisso. E tu enquanto professor teres a noção que vão haver alguns que vão reter isso e vão, sem dúvida, e vão aplicar, e há outros que não vão, claro que está tudo bem. E isso já é a responsabilidade deles. Exatamente. E eu às vezes dou-lhes muito na cabeça, até mais na universidade. Porquê? Porque no TEF aquilo é interesse mesmo deles. Certo. Ou seja, nota-se mais interesse. Na universidade, não é, mais novos, no TEF às vezes são mais velhos. E eu às vezes paro a aula e digo, vocês estão aí desinteressados, estão a falar. Se quiserem sair da sala, saiam, está tudo bem. Eu não marco falta. Eu não marco falta, está tudo bem. Por mim, nós conversamos no final do semestre no teste. Eu já estou deste lado. Por mim é igual. Passar um ou passarem todos, completamente indiferente. Agora vocês acham que vão chegar ao mercado de trabalho e vai ser assim? Sabem o que é que acontece? O mercado de trabalho descarta-vos. E depois, porque eu não consigo, não sei o quê. E aquilo que eu estou a passar aqui, eu também passo isto nas formações. E vocês depois dizem que na universidade não aprenderam nada e vão tirar cursos para ir porque os cursos são caros. Olha, tiveste a oportunidade, não tiveste? Não é? Sim. E eu sou exatamente a mesma pessoa. A forma como dou tudo, é tudo igual. Faço o melhor possível para chegar ao outro lado. Inclusive eu chego ao fim do semestre e pergunto aos alunos: o que é que tu menos gostaste nesta cadeira? Diz-me, isto não influencia a tua nota. Eu quero saber o que é que posso melhorar para os que vierem a seguir. Claro. Esta é a oportunidade dos próximos melhorarem. Não é? E na realidade eu nunca tive um professor que me perguntasse isso. E eu gostava que me perguntassem. Também nunca tive. Porque é a única forma do sistema melhorar. Ou seja, se eu não pergunto... haver feedback, não há feedback. Mais uma vez, comunicação. Sim. Qual é o problema de eu perguntar, olha, o que é que eu posso melhorar? Claro. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Eu, por exemplo,
Eu dou muito este exemplo, o software, por exemplo. Nós temos uma plataforma só para receber feedback. Exatamente. Só para ter inputs das pessoas que estão a usar todos os dias no terreno. Claramente. Não há informação mais valiosa que aquela. Não é? Não há. O que é que eu ia fazer? Ia ignorar aquilo? Se eu ignorar aquilo, estou a ignorar aquilo que é o mais importante, que é o feedback dos meus clientes e sem dúvida. Como é que eu posso continuar a melhorar para eles, porque senão a coisa morre, e é um bocado a mesma coisa. Boa. Tens alguma falha preferida? Olhando assim para trás para o teu percurso, tens alguma falha que tu olhes para ela e digas assim, pá, este momento foi importante. Sim, tenho. E agora olho para ele como algo importante. Tenho. Um momento que eu até costumo contar esta história quando dou formação, portanto, quem teve formação comigo provavelmente já ouviu, que foi nos inícios dos primeiros PTs que eu dei, aquela altura depois de tirar o FMS e tal, né? Também já fui um bocado zombie, acho que todos passamos por isso. Fazer e tal, já no curso eu tinha feito algumas perguntas, mas depois há aquele piloto, aquele zombie que está cá dentro, que está sempre. Sim. E numa avaliação a uma cliente, eu fiz a avaliação e tal, ali todo, tipo, acabado de sair da universidade, eu sou maior, mas já sei tudo, não preciso de mais nada. E viro-me para ela e digo, já sei porque é que lhe dói aí na anca, tenho os posteriores encurtados. Pronto, depois a seguir programar o treino. E ela foi a um médico especialista em Braga, isto foi em Vila Real, um médico especialista em Braga por causa disto, não sei o que, e ela falou-lhe aquilo que eu disse. E ela depois veio ter comigo e disse, não sei o que, ela era uma pessoa que treino às 7 da manhã, entrava-me lá e virava-me aquilo do avesso. Só eu e ela, mas ela virava-me aquilo do avesso. Tipo, uma pessoa assim mesmo. E ela virou-se para mim, já sei, olha, o meu médico disse-me não sei o quê. E ele virou-se para mim depois de eu dizer que tinha os processos encurtados. Ele disse, olha, diga lá ao seu PT a perguntar se alguém foi lá e lhe cortou o músculo. E aquilo bateu aqui. E é o que eu digo, eu meti a minha violinha no saco. É uma boa pergunta. E fui estudar mais. Não é? Foi um ponto de... Não, calma. Tipo aquela cena, aquele efeito do Dunning-Kruger. Foi... Normalmente a malta cai do fosso devagar, eu caí a pique. Tipo, empurraram-me. Estás ali com medo e empurraram-me e eu fui logo de cabeça. Tipo. E isso foi um grande ponto de viragem, porque eu comecei a dar formação e tudo depois disso. Ou seja, isso levou-me a que não, calma, que tu... ainda não és a última bolacha de pacote, até porque às vezes ela está toda partida. Então tem calma. E eu acredito que na nossa área ainda há muito por descobrir e desbravar em termos de ciência. Sim. Tu que estás na área, deves ter mais essa noção. Muito. Certezas que nós dizemos para fora que não, tipo a hipertrofia. Não sabemos exatamente o que é que acontece lá, porque é muito difícil, é extremamente complicado. Eu brinco com isto, não é? Também nas formações, porque eu gosto muito do humor negro, não é? E na realidade tudo tem um lado positivo, tem um lado negativo. E o Hitler não foi assim tão mau. Claro que tudo aquilo é condenável, não é? Mais uma vez, a questão do humor negro, que o avanço da neurociência deu-se mais nessa altura. Por causa das experiências que ele fazia. Porque ele permitiu fazer tudo. E eu costumo dizer, a menos que venha um Hitler de novo, nós não vamos progredir na... Sim, é difícil. É muito complicado. E há muita certeza que nós temos certezas e na realidade não é bem assim. E a ciência não é certezas. É um bocado partir desse pressuposto de não saber, de não ter a certeza. Não é? Exatamente. E não haver certezas absolutas. A ciência não é para me dar uma resposta, é colocar hipótese e procurar um caminho. Não é uma certeza absoluta. E o não encontrar resultados, apesar que muitas vezes não são publicados, tipo, não deu resultados, não vou publicar. Então o conhecimento fica só para ti. És egoísta a esse ponto. Sim. Mas depois também não te deixam publicar porque não há resultados. Ou seja, aquele interesse duplo. Certo. Então na realidade isso é um resultado. Ou seja, o caminho não é por aqui. Isso aconteceu-me no doutoramento. Fiquei mais triste. No momento, 10 segundos. Claro. Mas depois percebi, olha, afinal não é por aqui. Há alguém que agora vai procurar outro caminho. É isto que é a ciência. E não há contradições. Tipo, os alongamentos e tudo não são maus, não são bons. Eu costumo dizer sempre isto. Entenda o que é que a ferramenta te dá, entenda o resultado e pensa onde é que tu podes usar. Porque se tu achas que o prego só pode ser pregado com o martelo, tu vais usar sempre o martelo. Certo.
Então tu é entender, ok, o martelo serve para pregar uma coisa, não precisa de ser um prego, pode ser um alfinete, serve, Sem dúvida. não é? Então é entenderes qual é que é o propósito daquilo, que resultado faz, e depois aplicas onde possa funcionar, porque quando menos esperares aquilo vai funcionar. Boa, top. Tens alguma estratégia ou alguma forma que hoje em dia utilizas para dizer não mais facilmente? Tenho, que foi construído ao longo dos anos. Hoje em dia isso é liberdade para mim. Poder dizer não é liberdade. E felizmente hoje em dia eu posso dizer não porque felizmente tenho alguma sustentabilidade à custa de sacrifício. Eu sempre fui aquela pessoa que é para trabalhar das 7 às 10, eu vou trabalhar das 7 às 10. Mas eu no início tenho que absorver tudo e mais alguma coisa para lá à frente poder escolher melhor o meu caminho e começar a construir alguma coisa. Então na realidade eu já consigo ter algum suporte financeiro para poder dizer não. Boa. Porque na realidade o dizer não é isso, que é, isto devia-nos ser ensinado um bocado sobre a literacia financeira, e eu conseguir resolver o meu primeiro problema de base, que é a minha sustentabilidade. Se eu tiver sustentabilidade, eu posso dizer que não. Se eu não tiver, se eu estou à rasca, tenho contas para pagar, Estás mais limitado ou não? Já foste. Mais limitado a dizer que não, sim, sem dúvida. Completamente. Sem dúvida. E para mim isso é liberdade, poder dizer que não. Isso é algo interessante, porque muitas vezes aquilo que acontece hoje a quem está a iniciar a carreira é que talvez digam que não muito cedo. Quando nesse momento o sim é mais importante, o não vai-se conquistando ao longo do tempo. E é a melhor altura para tu errares. Porque Sem pensa dúvida. assim, tu és novo, à exceção de algumas pessoas, tipo, estás em casa dos pais. Qual é o pior que pode acontecer? Vais para o trabalho, ficaste sem trabalho, ok, mas tens onde estar, tens onde comer, Tens mais disponibilidade de tempo, tens mais tudo. completamente. Então esse é o momento para tu arriscares, vai e bate com a cabeça. Tipo, deviam-nos ensinar mais isto no início. Tipo, errar é aprender. Não é nós em Portugal, aí aquele gajo faliu, não sei o que não, tipo, de certeza que se ele for para um próximo projeto tem mais probabilidade do que eu de ter sucesso. Porque ele já sabe o que não fazer. Sem dúvida. Então é muito isto, é tipo, vai, arrisca, diz que sim, tipo, faz, que é, constrói o teu caminho, mas não tenhas medo em errar. O erro faz parte. O Michael Jordan dizia isso. Sim. Para eu acertar o que acertei, eu falhei muito mais. Então é muito isso devia nos ser explicado desde o início. Pode ser que o pessoal que ouve o podcast e que está a ver, que haja alguns pelo menos que isto bata e faça a diferença, não é, na vida deles. Que arrisquem, qual é o mal? Sem dúvida. Lembras-te quem, por exemplo, a Casa dos Segredos, eu não costumo ver, mas lembras-te quem foi o concorrente de há um ano atrás? Eu não. Se perguntarmos a quem Já vê, porque eu não vejo, mas sim. Sim, é? já foi. A atenção hoje em dia, o gap é... aquele do sai da frente ao Guedes, quem é que se lembra dele? Eu não me lembro dele, só me lembro do meme do sai da frente de Guedes. Ou seja, tipo, ou daquele que... Como é que é? O Joca. juro, Joca. Ou seja, na realidade depois ninguém se lembra. Sim, Tipo, a malta esquece. Sim. Então vai, arrisca, faz, Sim. Qual é o mal? No nosso país, eu acho que é um bocado geral, cultural no nosso país, Sem essa dúvida. questão do medo de errar e da vergonha de errar. Eu acho que é aí também. E do que é que os outros vão isso, ou achar, seja, o que é que os outros vão pensar, ok, vou ser um fracassado, porque não, nada disso. porque começa tudo da base. Ou seja, uma criança é um livro em branco. Se tu começas a pôr limitações, tipo, aí vais assim vestido, aí já viste como é que te vestiste, aí já viste o que fizeste, tipo, Sim. estás a colocar-lhe bloqueios. Não, tipo, qual é o mal? Olha, queres ir assim, vai, man. Tipo, eu costumo dizer, eu não devo nada a ninguém, só devo ao banco, mas ao banco está tudo bem. Exato. Porque se eu deixar de pagar, eles vêm buscar aquilo que é deles. Então eu não devo nada a ninguém. Eu vou como eu quiser. Claro que temos que saber estar vestidos e para determinadas ocasiões, e isso interessa. Mas é mesmo isto, tipo, tu não deves nada a ninguém. Nem ninguém te deve nada a ti. Então faz-te ao caminho. Não estejas à espera que alguém te puxe. É um bocado isto, faz-te ao caminho. Arrisca. Boa. Vamos às perguntas finais, Rafa. Vamos lá. Então, um livro que recomendas a qualquer personal trainer? Um livro,
tirando o teu, como é lógico, e tirando o meu que vai sair. Bom, estamos à espera disso. Está inscrita. Mas eu acho que diria Pá, não é fácil escolher um. Eu sei. Não é fácil escolher um. Mas por causa da influência que também teve a mim, como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas é ler com atenção, não é só ler por ler, é mesmo ler com atenção. E aplicar os princípios, sim, não é? Sim, exatamente. Boa. Um hábito diário que te ajuda a ter sucesso? Um hábito diário que me ajuda a ter sucesso. Opá, persistência. Seja o que for, é persistência. Ou seja, ser persistente. Tipo, se o teu objetivo é aquele, ou chegas lá ou morres. É um bocado isto. Boa. Um mito do fitness que já devia estar enterrado? Este deves ter muitos. Um mito do fitness que já devia estar enterrado. Opa, o melhor exercício para. Sem dúvida que é o melhor exercício para. Ok. Percebo perfeitamente quando queres comunicar para as pessoas, mais uma vez, comunicação e para quem tu comunicas, mas não existe melhor exercício para nada. Eu brinco sempre com isto, mais uma vez o humor negro, é preciso realçar isso. O agachamento é o melhor exercício para membros inferiores. Pois, vai dizer isso ao gajo de cadeira de rodas. Exato. Pai, para ele não é o melhor exercício para membros inferiores, para ele é fazer eletroestimulação. Então não existe melhor exercício. Quem diz o melhor exercício para já tem um objetivo, um contexto e uma pessoa-alvo. Ou tem um histórico por detrás. Boa. Não existe melhor exercício para nada. Perfeito. Uma tendência que na tua opinião vai marcar o futuro do fitness? AI. Sim, sem dúvida. A AI vai marcar o futuro de tudo. E eu acho que nós não estamos minimamente preparados para o que aí vem. Mas vai marcar. Boa. Uma ação que tu farias para tornar Portugal um país mais ativo? Uma ação que eu faria para tornar Portugal mais ativo? Sem dúvida começar nas crianças. É preciso mexer. E tocando um bocadinho em ponto técnico, nós somos seres humanos e somos um mamífero dominante, não é? Somos o ser dominante, não porque somos os mais fortes. Um leão dá cabo de nós, um gorila dá cabo de nós. Mas porque fomos aqueles que mais nos adaptamos. E isso é graças ao nosso movimento complexo que nós estamos a perder na infância. Então tudo parte daí. Mais uma vez, é um livro em branco que tem muito para escrever. Mais parques, incentivar mesmo as pessoas a ir para a rua. Exercício, desde a base. Exercício. Aliás, na China, acho que é na China, já há escolas onde eles passam muito pouco tempo em aulas e depois têm tempo livre. Ou seja, eles têm 2-3 horas com inteligência artificial a aprender, 1 hora com o professor e depois movimento. Muito bom. Rafael, muito obrigado pela tua partilha. Obrigado, Will. Muito gosto.